E a pergunta dele foi: ei Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ei Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez Deus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E uma vez mais Jesus pergunta: ei Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro então fica angustiado, fica entristecido pela insistência de Jesus na pergunta. E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus fala: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, Jesus ele não estava questionando a Pedro por não acreditar na resposta, mas por 3 vezes Pedro negou, e Jesus estava dando 3 vezes chances dele se redimir. A gente acompanha e continua lendo, e é interessante porque para Paulo, quando ainda se chamava Saulo e perseguia e assassinava cristãos, ele pergunta: ei Saulo, por que me persegues? Para Maria Madalena. E essa é uma das perguntas mais incríveis que a gente já ouviu. Quando ela depara com um túmulo vazio, ele diz: por que você ainda chora? Eu venci a morte. Porque procura entre os mortos aquele que ressuscitou. Porque se abate se a esperança ressuscitou aqueles homens no caminho de Emaús. Porque vocês se abatem entristecidos? Por acaso não lembram das palavras que diziam a respeito daquilo que Jesus precisaria passar? Por acaso esqueceram que a palavra dizia que maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro? Por acaso vocês esqueceram que a palavra dizia que ele precisaria morrer, mas ao 3º dia ressuscitaria? Jesus está perguntando: ei, por acaso vocês se esqueceram de palavras que eu já liberei? Perguntas que Deus nos faz, Ele não precisa das respostas, nós é que precisamos. E talvez alguém nesse exato momento está ouvindo Deus perguntar: ei filho, por que você cogitou desistir se eu nunca desisti de você? Por que você pensou em parar se eu nunca te disse para parar? Por que você tem dúvidas a respeito do teu amanhã se eu disse que o teu amanhã pertence a mim? Por que você está preocupado com aquilo que vai comer ou beber, ou aquilo que vai vestir, se eu já declarei que até os lírios do campo são cuidados por mim, nada vai faltar sobre a tua casa? Ei, porque um diagnóstico te preocupa se a última palavra vem de mim? Por que uma doença tem paralisado você e roubado a tua fé, se certamente eu já levei sobre mim todas as tuas doenças e enfermidades, e o castigo que te trouxe a paz estava sobre mim, pelas minhas pisaduras você já foi sarado. Que você tem dúvidas em relação à dispensa da tua casa, ou aquilo que vai ser estabelecido sobre a tua mesa, se a minha palavra diz lá em Filipenses 4,19 que eu suprirei todas as tuas necessidades segundo as minhas riquezas em glória. Sabe, existe mais de Deus, e a gente precisa confiar naquilo que Ele disse. Você está comigo ainda? A palavra de hoje é: permaneça firme a despeito dos seus gigantes. E eu nunca falei tanto sobre gigantes, mas eu nunca vi tantos gigantes, irmão. Eu nunca falei tanto sobre esperança, mas talvez nesses últimos anos, dos momentos que eu já vivi, que eu já pastoreei, esse é um dos que eu vi mais necessidade de trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Estamos em 2020, nós temos declarado na nossa igreja: esse é o ano da promessa. E para viver a promessa, você precisa ter a firme convicção de quem fez a promessa. Sabe, uma promessa é uma garantia. Uma promessa é Deus garantindo aquilo que Ele vai fazer. Ei, a questão não é quem prometeu. Tem gente que está confiando em promessas de homens, tem gente que está confiando em promessas de cenários políticos. Não, os analistas dizem que vai melhorar, os analistas dizem que daqui a um ano, Ei, irmão, a questão é quem prometeu. Se foi Deus, descansa, Ele é fiel para cumprir. Números diz: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele libera uma palavra, Ele não volta atrás. Porque na dinâmica do céu, Deus não comunica ideias, Deus estabelece realidades. Então quando Deus disse algo para você, Ele não compartilhou uma ideia como amigos fazem, Ele liberou uma realidade como só Deus pode fazer. Isso é muito forte, irmão. Amigos compartilham ideias, mas Deus estabelece realidades. É por isso que a Bíblia diz: olha, cuidado com a tua boca, porque ela carrega poder de vida ou de morte. Irmão, Deus confiou a palavra, poder para mudar histórias. Então você precisa entender que quando Deus liberou sopro de vida sobre você, e palavras e promessas sobre você, não são ideias ou possibilidades que quem sabe um dia talvez vão acontecer, mas é uma firme convicção: para Deus já aconteceu. Na dinâmica do céu,
Existe o nosso passado, mas para Deus ele não existe mais. Existe o nosso presente, é o que a gente está vivendo exatamente hoje. E existe o nosso futuro. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando Deus liberou uma palavra para o teu futuro, Deus já está no teu futuro. Ele só está esperando você chegar lá. E como eu chego lá, permanecendo firme, não recuando, continue avançando, receba coragem de Deus, se esconda em Deus. Ei, você está cansado, se esconda em Deus. Você pecou, se esconda em Deus. Você está se sentindo coagido, se esconda em Deus. Existe em Deus refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Certamente descansaremos se fizermos dele a nossa segurança. Certamente os nossos inimigos nos buscarão, nos procurarão, mas não nos alcançarão. Se fizermos do Senhor o nosso abrigo, se fizermos do Altíssimo a nossa fortaleza. Sabe, eu quero compartilhar algo com você, e eu creio que isso pode trazer vida sobre você. A palavra diz lá em João 15, uma chave sobre permanecer. João 15 diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Sabe, irmão, você só consegue construir uma história quando você permanece. Tem pessoas incríveis que começaram a construir uma história incrível com Deus, mas desistiram no meio do caminho. E sabe o que é mais triste? Eu conheço pessoas que começaram comigo a jornada de fé e algumas desistiram. Eu pastoreio pessoas que começam aqui, quando vêm aqui na frente declarando: eu quero viver um novo começo, e por algum motivo desistiram. Mas o que eu tenho percebido ao longo dos anos é que o que faz as pessoas desistirem não é o fato de serem menos apaixonadas por Jesus do que a gente, mas é o fato de em algum momento terem deixado entrar no seu coração dúvidas a respeito daquilo que Deus prometeu. No primeiro momento que você duvidar aquilo que Deus te prometeu, irmão, você vai começar a desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Então eu vim aqui nessa noite só trazer à tua memória aquilo que Deus liberou sobre você desde o ventre da tua mãe. Palavras que você ainda nem acessou, palavras que talvez a tua mente e o teu entendimento ainda não acessaram. Ei, quando você ainda era informe, Deus se relacionava com você. Quando você ainda era informe, Deus liberava palavras de vida sobre você. O que a Bíblia está dizendo é que o bebê que a Kezinha carrega, por mais que a gente ainda não saiba o sexo, muito menos o nome, Deus sabe quem ela é, o quem ele é, o que vai viver, para onde vai, as nações que vai tocar. Então, no meio de tudo que está acontecendo, eu creio que Deus pode estar dizendo: ei, Ásia, fique em paz, existe um incendiário sendo gerado no ventre de uma mulher, e daqui a tantos anos vai se levantar. Ei, Europa, África, os lugares aonde os seus filhos serão enviados. Agora entenda, assim como os nossos filhos receberam no ventre palavras de vida, você, quando estava no ventre, recebeu também. E o que eu quero te convidar é acessar por fé aquilo que Deus já derramou em você. Permaneça firme.